Vamos falar um pouquinho sobre como surgem as desigualdades, afinal de contas, né? Se a gente concorda que existem desigualdades, a gente precisa entender de onde elas vêm, né? Para alguns pensadores, como é o caso do alemão Emile Durkheim, a desigualdade surge devido ao tipo de divisão do trabalho, sei lá, empregados, empregadores, alguma coisa assim, ou as diferentes especializações dentro do mundo do trabalho. E, e esse tipo de divisão do trabalho gera problemas de unidade entre os grupos sociais. Isso fragmenta e gera certos conflitos. Existem outros pensadores, como também os alemães eles estão muito presentes nessas discussões. O alemão Max Weber, que acreditam na desigualdade como um fenômeno de múltiplos fatores, não necessariamente ligados à divisão do trabalho, classe social ou outros elementos ligados à economia. Para o Max Weber, a economia, a política e o campo social em geral apresenta causas diferentes para a desigualdade. Então não é uma única causa, não é tão simples assim identificar isso. Tanto para o Durkheim quanto para o Weber, a existência das classes sociais em si não é um problema para o fenômeno da desigualdade, tá? Para o Durkheim, o problema seria mais encontrar uma divisão do trabalho que permitisse uma unidade social mais forte, sem fragmentação, sem conflitos ou com o mínimo possível, enquanto para o Weber a existência das classes sociais em si não explica totalmente o fenômeno. O francês Pierre Bourdieu, no século XX, esses caras dois que eu falei são do século XIX. No século XX, o Bourdieu afirmou que as questões culturais hoje são muito mais complexas e ganharam muita importância na tentativa de entender as desigualdades do capitalismo. Assim, então, a antiga visão do filósofo alemão, também alemão, Karl Marx, lá do século XIX também, que afirmava que a causa das desigualdades é a divisão da sociedade em classes sociais, já não daria mais conta de explicar o fenômeno da desigualdade. Ela ajuda, mas já não explica tudo. Então seria importante para o Bourdieu observar também as questões culturais. Para o Bourdieu, os gostos, os hábitos de vida gerados pela condição de consumidores geram classificações que distinguem e discriminam as pessoas. Esses hábitos ou comportamentos são reproduzidos geração após geração e as classificações sobre o que é ou não mais elevado, elas são legitimadas pelas instituições, como é o caso da escola. É na escola, por exemplo, onde a gente ouve desde cedo o que é de bom gosto e o que é vulgar, o que é conhecimento válido socialmente e o que não é, né, o que não entra para o currículo, o que é arte e o que não é, etc. O curioso é que as próprias pessoas discriminadas ajudam a legitimar essas classificações, né? Um professor de escola pública, por exemplo, ele está longe de pertencer à elite, mas ele reproduz esses hábitos porque é como se essa classificação sobre o que é ou não mais elevado ou menos elevado fosse uma coisa natural, que não foi criada pela sociedade, mas assim, tipo, uma verdade em si mesma. O Karl Marx chamaria isso de ideologia.
De certa forma, ele foi influência para o Bourdieu pensar essas questões culturais, só que tentando aí detalhar melhor. Enfim. Em um vídeo anterior eu falei sobre o fenômeno dos rolezinhos e sobre como não estava em questão se os jovens de periferia que se reuniam para frequentar certos shoppings, né, das elites, tinham ou não dinheiro para consumir nesses espaços. O motivo real da discriminação seria muito mais com relação ao comportamento desses jovens, né, suas roupas, os seus penteados, enfim. Mesmo que esses jovens tivessem dinheiro para gastar nesses espaços, nessas lojas, eles continuariam incomodando as elites frequentadoras dos mesmos espaços. Por quê? Porque eles não possuem o capital cultural necessário para frequentá-los. O capital cultural é um conjunto de códigos, né, de conduta que servem como uma espécie de passaporte que faz com que nós sejamos aceitos em alguns espaços e em outros não. Dá para ver que a desigualdade aí é algo bem complexo, então, segundo o Bourdieu. Só que um argumento interessante que vem do filósofo Karl Marx, lá no século XIX, é que muitos dos hábitos, em outro momento considerados inferiores, hoje podem ser considerados adequados, né? A história ela vai mudando as coisas. Então tudo depende da capacidade, segundo Marx, do mercado de absorver esses comportamentos e transformá-los em mercadorias, né? Em outras palavras, o comportamento hoje marginalizado, amanhã ele pode se encaixar em um perfil de consumo que seja interessante para o capitalismo poder explorar. E aí a gente entra num debate que coloca em questão a eficiência dos movimentos sociais e das políticas afirmativas, como as cotas e os programas de auxílio econômico, como Bolsa Família, como agente de mudança real sobre as causas das desigualdades sociais. Em outras palavras, a gente pode perguntar o seguinte: os movimentos identitários, por exemplo, mulheres, negros, LGBTQIA+, eles conseguem impedir que as desigualdades existam, ou eles apenas acabam lutando pela inclusão desses grupos em perfis de consumo, contribuindo para o desenvolvimento do capitalismo? Essa é uma pergunta. As políticas afirmativas, como as cotas, elas conseguem atacar de fato as desigualdades sociais, ou elas apenas apresentam uma disputa para a ascensão das pessoas dentro do capitalismo, o que não alteraria nada? Essas questões são polêmicas, elas dão continuidade para as abordagens sobre a desigualdade que eu coloquei em um vídeo anterior, onde eu falei, né, das ideias de inclusão perversa ou exclusão social. Assim, as lutas elas deveriam ocorrer para mudar a forma de inclusão social, retirando o seu caráter perverso e as tornando mais humanas, digamos assim, né? Ou as lutas deveriam ocorrer para destruir todo o sistema econômico, ao invés de lutar por algum tipo de inclusão dentro dele. A perspectiva da inclusão perversa dá a entender que é possível alterar o tipo de inclusão social. A perspectiva da exclusão social acredita que o sistema econômico é, por natureza, excludente, ou seja, não dá para disputá-lo, porque isso significaria apenas mudar de lado no jogo entre incluídos e excluídos.
Bom, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre as questões dentro dos movimentos identitários, tentando dar conta um pouco mais das polêmicas que surgem a partir de tudo que foi dito aqui até o momento, beleza?